Eu sou o Lucas e aqui eu tenho te ensinado como que você investe para conseguir de fato chegar em R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja saindo do absoluto zero. E para você conseguir fazer isso, para você conseguir criar essa renda a mais aí pingando na sua conta de R$ 1.000, você precisa, claro, entender sobre o mercado de ações, entender como que é possível fazer uma boa análise de uma ação, para você conseguir avaliar se de fato ela pode ser um bom investimento no futuro ou se na verdade você vai entrar numa grande furada. E é exatamente isso que eu quero fazer com você hoje aqui no vídeo. Vamos nessa? E o meu grande objetivo de fazer essa live aqui, o meu grande objetivo de passar o conteúdo de hoje, é porque eu quero que de fato você consiga analisar e entender melhor na hora que você estiver escolhendo e estudando uma ação para você investir. Porque de verdade, assim como eu, tenho certeza que você quer cuidar bem do seu patrimônio. Eu tenho certeza que você quer aí buscar uma aposentadoria mais tranquila, que você quer ter um futuro financeiro melhor. E de verdade, ter renda passiva é primordial para que isso consiga acontecer de fato lá na frente. E se você quiser ter renda passiva, se você quiser ter um futuro financeiro melhor, uma aposentadoria mais tranquila, você com certeza precisa, ao longo da sua jornada aí de trabalho, investir um pedaço do seu patrimônio e ter um pedaço desse seu patrimônio colocado em ações, em renda variável. E por que eu tenho essa certeza? Porque de verdade as ações, elas são excelentes geradoras de riqueza. Você se tornar sócio de uma ou de algumas das maiores empresas do Brasil te torna, por consequência, uma das partes que vai receber o lucro, que vai receber toda essa riqueza que essas grandes empresas vão gerar ao longo do tempo. Então, você tendo essas ações, você vai ter direito a receber os dividendos, você vai ter direito a surfar quando essas empresas se desenvolverem seus próprios negócios e se tornarem empresas prósperas ao longo do tempo. Então, você precisa ter uma parte dos seus investimentos, sim, atrelados aí nessas ações, nessas grandes empresas do país. Pensa comigo, cara, em vez de você simplesmente ir até um banco, por exemplo, e abrir uma conta corrente naquele banco, usar o serviço do banco, quem sabe às vezes até pedir um empréstimo no banco e ter que pagar juros, não é muito melhor você ser sócio do banco e receber dinheiro, assim como ele está lucrando e fazendo grana com aqueles correntistas que têm conta lá no banco? Você também pode receber uma parte desse lucro, você também pode receber uma parte dessa riqueza que o banco está gerando. Bem melhor, né, do que você simplesmente ser um grande cliente. Ou ainda, se você é um cara que gosta de, por exemplo, comprar na Magazine Luiza, por que não você ser sócio dessa própria empresa e também surfar um pouco do resultado que ela pode gerar para ela própria e para os acionistas ao longo do tempo? É como se fosse uma história de ter um cashback, sabe? Você vai lá, compra na Magazine Luiza, se você também é sócio, parte do lucro da Magazine também vai voltar para você. Então, você, na verdade, está recebendo um cashback lá na frente. Mais ou menos nessa dinâmica, né? Olha só, e aí eu escuto, né, pessoas e recebo no direct aqui do próprio Instagram a galera falando, mas bolsa de valores, putz, no tempo eu não tenho certeza se é um investimento tão bom assim. Bolsa de valores ao longo do tempo ela perde para a inflação. Eu vou te dizer um negócio, tá? Se a gente pegar a bolsa de valores de 1995, que é quando a gente de fato começou a ter uma moeda um pouco mais estável, teve uma inflação mais controlada. Então, se a gente pegar de 1995 até 2021, que é o último ano que a gente já viveu inteiro, né? 2022 não acabou ainda. Se a gente pegar esse período todo, a bolsa de valores entregou uma valorização de 2.310%. Putz, mas 2.310% é muita coisa, né? Eu nem tenho ideia do que é isso. Tá. Se a gente transformasse esses 2.310% em um exemplo anual, por exemplo, a gente estaria chegando numa rentabilidade de 12,5% em média ao ano. 12,5% em média ao ano é um retorno bem interessante. A gente está falando de um retorno de mais de 1% ao mês. E cá entre nós, quando a gente encontra investimentos que consigam entregar com consistência 1% ao mês, a gente já fica bastante feliz. E para você ter uma ideia, e se a gente comparar isso com a inflação nesse mesmo período teve, né, entregou uma valorização, uma rentabilidade de 6,7%. Então a inflação teve uma média aí anual de 6,7%. Se você tivesse investido, por exemplo, em um investimento que só corrigisse o seu investimento pela inflação, você teria tido metade do retorno que a Bolsa de Valores entregou. E se você comparar, então, o retorno da Bolsa de Valores com, de fato, quanto que a inflação
foi corroendo do nosso poder de compra ao longo do tempo, quem investiu na Bolsa de Valores nesse período, entre 1995 e 2021, viu a Bolsa de Valores navegar e retornar 2 vezes mais do que a inflação. Então você não só garantiu o seu poder de compra, como na verdade você ainda fez de fato dinheiro com os investimentos na Bolsa de Valores. E é quando a gente compara aqui a Bolsa de Valores em 12,5% em média, a gente está falando do Ibovespa. Lembra, o Ibovespa ele não representa a performance de todas as ações da Bolsa de Valores. Ele representa a performance das maiores ações. E são mais de 60 empresas. Isso não quer dizer que você não possa construir uma carteira de investimentos que consiga entregar um retorno ainda melhor do que o próprio índice Ibovespa. Isso é plenamente possível. O índice não é um índice que performa tão bem assim. Você analisando bem uma empresa, analisando bem as ações, conseguindo fazer ali boas escolhas, você sem dúvida nenhuma vai conseguir bater o índice, sem dúvida nenhuma você vai conseguir entregar um retorno para sua carteira de investimentos até melhor do que esses 12,5% que ele entregou nesse histórico todo. Beleza? Agora, tem alguns pontos de atenção que você precisa ter clareza. A Bolsa de Valores, ela é um investimento de risco. Ela é um investimento, como o próprio nome já diz, né? Bolsa de Valores é um investimento do tipo de renda variável, quer dizer que seu investimento varia ao longo do tempo. Diferente de uma renda fixa, em que você vai colocar, sei lá, R$ 100 e você vai ver esse dinheiro só crescer ao longo do tempo, nominalmente, 101, 105, 110, você nunca vai ver esse dinheiro valer ali R$ 90, por exemplo. Então, a bolsa de valores, ela é volátil. Em dado momento, a bolsa se valoriza e aí ela vai subir, você vai ver os seus R$ 100 virando 150, em dado momento pode ser que você veja os seus R$ 100 virando R$ 50. Então, você precisa ter clareza disso para você não entrar em pânico na hora que a bolsa de valores eventualmente estiver no momento de desvalorização. Porque se você entrar em pânico, você vai vender as suas ações no momento de baixa, você vai vender as suas ações no momento que elas estão desvalorizadas, e aí de fato você vai perder dinheiro. Então, é importante você ter e dominar essa diferença e saber que bolsa de valores, o seu investimento, o seu patrimônio, ele vai variar. E por isso que eu recomendo fortemente que você, em hipótese nenhuma, invista na bolsa de valores se você tiver com um olhar de curto prazo. Porque como a bolsa de valores ela é mais volátil e ela é mais imprevisível, se você precisa da grana daqui 1 ano, daqui 6 meses, pode ser que quando você precisar dessa grana, não vai ser um momento positivo para a bolsa de valores. Pode ser que seus ativos, suas ações estejam desvalorizadas e aí, de fato, você vai perder dinheiro. Então, não invista na bolsa de valores se você precisa ou se você tem algum risco de precisar daquele dinheiro no curto prazo, 1 ano, 2 anos. Pô, quer dizer que vai dar errado? Não, não dá para saber. Mas você está ali nadando mais perto da hélice, né? Você está arriscando um pouco mais. Então, de verdade, use a bolsa de valores para um investimento de longo prazo. Isso não é um clichê, isso é simplesmente porque se você investe na bolsa de valores com longo prazo, a probabilidade de você perder dinheiro vai a praticamente zero. Existem estudos da Bloomberg, que é um grande veículo americano, que provou e estatisticamente, então ela provou, ela olhou no histórico e viu que aquele investidor que manteve o seu dinheiro investido na bolsa de valores por 20 anos não perdeu dinheiro. A probabilidade daquele investidor perder dinheiro é de praticamente zero. Então, sim, você precisa usar o tempo a seu favor se você quiser ganhar de fato dinheiro na renda variável. E o outro ponto, a minha terceira grande dica aqui é a seguinte: foque principalmente na renda, no crescimento da sua renda passiva quando você estiver investindo na bolsa de valores. E não fica apegado ao patrimônio, ou seja, ao valor investido, ao valor que aquelas ações estão te entregando naquele momento. Porque se você está investindo para o longo prazo, você não pretende vender essas ações. Então, se em algum momento, se por algum motivo tiver um momento ruim de venda, você não precisa se preocupar com isso. E além disso, de verdade, patrimônio é importante, é bacana, mas patrimônio não paga a conta, né? Não adianta nada você ter R$ 1 milhão em um apartamento se você não tiver dinheiro na conta corrente para você conseguir pagar o condomínio, se você não tiver dinheiro para conseguir pagar o IPTU. Então, o que paga a conta no final do mês é renda, não é patrimônio. Se você focar no seu investimento na bolsa de valores em crescer a sua renda passiva, o patrimônio no final das contas vai ser consequência disso. Beleza? Então, dito tudo isso, eu acho que essa live vai conseguir te ajudar muito, ainda mais se você está buscando aí
R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você ainda não tenha começado, mesmo que você esteja partindo do absoluto zero. Beleza? Agora, se você quiser então de fato começar a investir, você não precisa investir em qualquer coisa, você não pode investir em qualquer lugar. Você precisa unir dois grandes pilares que eu particularmente sempre tento reger aqui nos meus investimentos. Primeiro, você precisa saber identificar boas empresas para investir. Aquelas boas ações, que são as empresas que vão ser as vencedoras no longo do tempo, são aquelas empresas que de fato vão se tornar as dominantes cada vez mais no mercado em que ela atua. E isso só não basta. Você precisa combinar com o segundo pilar, que é conseguir comprar estas boas ações a bons preços. Beleza? Presta atenção, tá? Uma ótima empresa, né, que você pode ter identificado, comprada a um preço errado, significa que você está fazendo um péssimo negócio. Então não basta, vou repetir, não basta você comprar boas empresas. Você precisa comprar boas empresas a bons preços. Isso sim, de fato, vai conseguir te entregar retorno. Parece simples, ele é de fato simples, mas na hora de executar não é tão fácil assim de ser feito. E o principal problema na hora de você executar isso, de verdade, não é a questão técnica de você conseguir analisar a ação. Ah, mas eu não sei analisar. Isso você aprende. Isso eu te ensino como você faz para analisar e identificar boas empresas. O mais difícil é você conseguir controlar esse seu estômago aí para, de fato, não agir no impulso, para que, de fato, você consiga ser racional na hora de fazer a compra da ação e não ficar surtado quando o mercado estiver subindo, ficar super empolgado e sair comprando e pagando caro nos ativos. Esse é o mais difícil. E, ó, vou te dizer um negócio, tá? Não é fácil, não subestime essa dificuldade de controlar o seu psicológico. Pô, eu que estudo há muitos anos, que invisto há vários anos no mercado de renda variável, eu ainda assim tenho dificuldade de conseguir controlar essa minha ânsia, esse meu estômago. Não é fácil fazer isso. Quando você olha para uma ação se valorizando, aquela ação fazendo mais dinheiro, você vê todo mundo falando bem daquela empresa, você vê os seus amigos eventualmente que investem ganhando dinheiro, você fala, eu não quero ficar de fora disso, tá todo mundo ganhando dinheiro, eu também quero comprar. Só que nessa hora já está na hora errada. Não adianta você mais comprar naquele momento, porque a ação provavelmente já supervalorizou demais. Quando você entra no momento em que todo mundo está falando sobre determinado ativo, é a hora que você já perdeu o ponto. É a hora que você já está pagando caro. Então, você precisa saber controlar esse seu estômago para você não atropelar as coisas, né? Até estou lendo aqui um comentário dizendo pior do que sair comprando tudo é vender com pressa. Exatamente, né? Se o mercado se desvaloriza, você começa a surtar e sair vendendo todos os seus ativos e passando o seu ativo muito barato para aquela pessoa que tem paciência e controla o estômago, e essa sim está fazendo um bom negócio. Beleza? Ó, vou dar um exemplo meio tosco aqui, tá? Mas se imagina aí. Você lembra daquela moeda de R$ 1? Eu acho que tá até difícil de encontrar essa moeda, né? Faz tempo que eu não vejo aquelas moedas de R$ 1 que eram bonitas, né? Ela tinha um douradinho no meio, com o prateado em volta. Agora imagina assim, tá? Eu peguei aquela moeda bonita de R$ 1 e eu falei para você o seguinte, ó, eu vou te oferecer essa moeda de R$ 1 por R$ 1,20. E aí, você compra essa moeda? Cara, eu acho que alguém vai comprar, né? Sempre tem algum doido que vai querer comprar, mas em sã consciência, se você pensar friamente, parece uma baita de uma furada, né? Por que raios que eu vou pagar R$ 1,20 numa moeda que vale R$ 1? Se depois, quando eu comprar essa moeda e eu chegar ali na lojinha da esquina, eu vou conseguir comprar um dadinho que custa R$ 1, eu não vou conseguir comprar mais do que isso. Se é que o dadinho tá custando R$ 1, né? Do jeito que a inflação tá alta, deve estar custando até mais. Então, cara, se uma moeda de R$ 1 vale R$ 1, você não deveria, em hipótese nenhuma, pagar R$ 1,20. Se você fizer isso, você está fazendo um péssimo negócio. Agora, se eu te oferecer essa mesma moeda de R$ 1 por 80 centavos, eu tenho certeza que você não vai pensar duas vezes em querer comprar várias. Eu falo assim, ó, pô, pequeno investidor, tá aqui uma moeda de R$ 1 e eu te vendo por 80 centavos. A primeira coisa que viria na sua cabeça, ou pelo menos deveria vir, é quantas dessa você não quer me vender por 80 centavos que eu compro, né? Porque se ela continua valendo R$ 1 e você está pagando 80 centavos, você está embolsando 20 centavos de lucro por moeda. Maravilhoso, né? Então, agora sim é um bom negócio. O mercado de investimentos na Bolsa de Valores funciona numa dinâmica muito parecida. Você precisa encontrar aquelas ações que eventualmente têm o seu valor justo de R$ 1, mas que naquele momento estejam sendo vendidas a 80 centavos.
é a hora que você vai conseguir aumentar a probabilidade de você ter sucesso. É a hora que você faz os bons negócios. E eu estou dando esse exemplo aqui de 80 centavos, mas, pô, se fosse 60 centavos seria melhor ainda, 50 centavos nem se fale. Então, é um exemplo didático aqui para você conseguir entender. No final das contas, a gente quer encontrar boas ações que estejam sendo negociadas num bom preço. Um bom preço aqui quer dizer o mais barato possível. É nesse momento que você faz um baita do negócio. É nesse momento que você consegue aumentar a sua probabilidade de ter sucesso nos investimentos ao longo do tempo. Beleza? Então vamos nessa, né? Já falei aqui bastante de teoria. Agora vamos começar a colocar a mão na massa. Vamos começar a olhar algumas ações que eu separei para a gente fazer uma leitura. Não vou conseguir, obviamente, analisar a empresa de ponta a ponta, porque isso não dá para a gente fazer aqui numa live de alguns minutos. Mas eu quero minimamente dar alguns exemplos, tá bom? Então, se você tiver aí no Instagram e quiser pular para o YouTube, tem o link na bio. Eu vou compartilhar algumas telas aqui. Eu vou também ler os dados, então não se preocupa se você não conseguir. Mas se você quiser pular lá para o YouTube, talvez você consiga acompanhar essas telas um pouco melhor, beleza? Eu separei aqui para a gente falar hoje três, três empresas, são do mesmo setor, é um setor aí de transmissão de energia elétrica, então se você já conhece um pouquinho de ações e de mercado financeiro, você sabe que esse setor é um setor queridinho dos investidores, né? A gente vai falar aqui basicamente da Taesa, da Transmissão Paulista, e nós vamos falar também da Alupar. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é, alguns dos indicadores fundamentalistas, como é que você pode minimamente ali começar a fazer uma primeira análise e depois a gente vai poder fazer uma comparação rápida nessas três empresas. Tá pronto? Bora nessa? Então vamos lá. Primeira empresa que eu separei aqui para a gente é a Taesa. Então, Taesa é uma empresa queridinha do mercado, daqui a pouco você vai entender por que a galera fala tanto dessa empresa. Atualmente, a cotação dela está na casa dos R$ 39,47. Se a gente olhar ao preço que essa ação estava sendo negociada 12 meses atrás, ela estava mais barata do que esse 39, gente. Então, nesse momento, teve uma valorização de 12%, que é uma valorização interessante. E a gente tem um PL, que é basicamente um indicador de valuation, ou seja, em outras palavras, usando termos menos técnicos, é um indicador que é um dos indicadores que a gente consegue avaliar se aquela moedinha de R$ 1 pode estar sendo negociada a 80, 60 centavos. É um indicador que vai medir para a gente se essa ação especificamente está com um preço baixo ou não. E como é que a gente avalia isso? Quando a gente olha o preço da ação versus o lucro que essa empresa entregou nos últimos 12 meses. Quanto maior o indicador de PL, quer dizer que mais caro você está pagando por aquela ação versus o lucro que aquela empresa está entregando. Quanto mais baixo o PL, quer dizer que você está pagando pouco pela quantidade de lucro que a empresa entrega. Quer dizer que a empresa está entregando um lucro grande, eventualmente, e você está conseguindo comprar a um preço menor. Estou simplificando aqui, tá, galera? Só para também ficar didático. Claro, você precisa ter muita atenção, você não pode só comprar uma ação avaliando um único indicador. Todos os indicadores têm os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você precisa conseguir entender um pouco mais deles para poder fazer essa análise combinada e, de fato, tomar decisões melhores, tá bom? Mas um dos indicadores de preço é esse PL. Outro indicador de preço, que é muito comum a gente encontrar por aí, é o chamado P sobre VP. Também, em outras palavras, preço sobre valor patrimonial. Esse indicador ele nos mede aqui, ele vai mensurar para a gente qual que é o preço que a ação está sendo negociada versus o valor patrimonial, ou seja, todos os ativos que a empresa tem, o dinheiro que a empresa tem. Se a gente pegar tudo isso e vender e comparar com o preço que a ação está sendo negociada hoje, a gente vai conseguir ter uma ideia se a gente está pagando mais caro ou mais barato versus o valor que a empresa tem de patrimônio. Aqui, quanto mais alto o P sobre VP, quer dizer que você está pagando mais caro versus o valor de patrimônio da empresa. Vamos tentar fazer um deparo aqui com aquela história da moedinha de R$ 1? De forma bem simplificada, se eu olho um P sobre VP da Taesa, por exemplo, em 1,88, é como se eu estivesse aceitando pagar R$ 1,88 por uma moeda de R$ 1, de forma bem simplificada, que é o quanto que vale de fato todos os ativos daquela empresa. Tá bom? E um outro indicador bastante interessante para nós que gostamos de renda passiva e gostamos de dividendo e estamos aqui na luta de conseguir construir os R$ 1.000 pingando todos os meses, a gente tem o indicador de dividend yield. O indicador de dividend yield ele vai conseguir nos dizer se aquela empresa pagou um dividendo relativamente maior ou menor do que os seus pares nos últimos 12 meses. Quanto maior esse indicador, quer dizer que mais dividendo a empresa pagou no último ano.
Beleza? Então, 9,73%, só para você ter uma ideia, é um excelente dividend yield. O dividend yield médio da Bolsa de Valores hoje está na casa de 2,5%. Então, Taesa é uma empresa que paga e tem pago dividendos muito acima do mercado da Bolsa de Valores como um todo, tá? Tanto que se a gente olhar aqui, ó, mais para baixo, a gente consegue ter uma ideia da cotação da Taesa nos últimos 5, 10 anos. Então você pode ver que é uma empresa que entregou uma valorização basicamente bem interessante, né? Mesmo que a empresa tenha os seus sobes e desces, né, os seus altos e baixos, é uma empresa que conseguiu ao longo do tempo entregar muito valor ao acionista. Até tem um exemplo aqui, né? Se você tivesse investido R$ 1.000 em Taesa 5 anos atrás, você teria hoje basicamente R$ 2.857, considerando o reinvestimento de dividendos. Então, cara, é um investimento que em 5 anos se multiplicou por quase 3 vezes. É bastante coisa isso. Dificilmente você vai conseguir encontrar um investimento em renda fixa que consiga, na verdade, dificilmente não, você não vai encontrar, tá? Você não vai encontrar um investimento em renda fixa que em 5 anos conseguiu multiplicar o seu capital em 3 vezes. Isso é muito difícil. Então, mas isso não quer dizer que a empresa vai subir em linha reta, né, galera? Não é assim que funciona. Bolsa de valores é volátil. Então, por exemplo, né, vamos olhar aqui. Se você tivesse olhando para o retorno, a valorização das ações da Taesa na última semana, ela se valorizou 0,77%, quase 1%. No último mês, ela desvalorizou 1,8%. Nos últimos 6 meses, desvalorizou 6,6%. Então, olha como é volátil esse negócio. Ah, Lucas, tá bom, vamos olhar um ano. Se a gente olhar um ano, ela se valorizou 14%. Então, putz, dependendo do momento que você fez a compra das ações, você pode estar vendo o seu capital se desvalorizar em 6% ou o seu capital se valorizar em 14%. Então, é muito volátil e essa é a dinâmica da renda variável. Você precisa entender e dominar isso para você não fazer besteira e não sair vendendo ou comprando na hora errada. Aqui tem os indicadores, né, no site que eu estou acompanhando, que é o Investidor 10, tem alguns indicadores fundamentalistas, obviamente não vou conseguir passar por todos, mas, pô, a gente consegue ter uma excelente visão desses indicadores. O PL a gente viu que está em 6,13, então um PL relativamente baixo, né, o preço sobre valor patrimonial 1,88, dividend yield quase 10%, e aqui do lado tem um indicadorzinho chamado payout, que é um indicador bem legal, tá? Pouca gente fala dele por aí, mas ele é bastante importante na hora que você estiver analisando uma empresa. Por quê? O payout, ele vai medir o quanto do lucro que a empresa teve, ela distribuiu em forma de dividendos. Então, se uma empresa aqui teve, por exemplo, R$ 100 de lucro, e o payout dela é de 80%, quer dizer que ela pegou esses R$ 100 de lucro, pegou R$ 80 e distribuiu aos acionistas em dividendos. Os outros 20 ficou para ela. Ficou para ela investir, ficou para ela fazer o que ela quiser lá dentro da própria empresa. Então, 80% de distribuição de dividendos é bastante coisa. Se você olha para uma empresa, por exemplo, essa empresa está com 130% de distribuição de payout, né? O payout está em 130%, quer dizer que a empresa lucrou R$ 100 e distribuiu 130. Pô, Lucas, mas como é que uma empresa lucra R$ 100 e distribui 130? Muito simples. Provavelmente ela está queimando dinheiro de caixa. Ela tinha uma grana e ela está distribuindo esse caixa em forma de dividendos. Pontualmente, um ano ou outro, isso acontecer, ok, não tem problema. Agora, se você olha ao longo do tempo e ano após ano a empresa está distribuindo mais do que ela está lucrando, vai dar ruim, viu? Sai fora porque essa bomba vai estourar. Não tem como uma empresa ficar vários anos seguidos distribuindo mais dividendos do que ela lucra. Chega uma hora que ela está vendendo ativo, ela está distribuindo todo o dinheiro que ela tem em caixa, não tem como dar certo isso, né? Então fique muito atento ao payout. Payout é interessante sempre, tá ali acima de 50%, que quer dizer que a empresa paga dividendos, né? Pelo menos metade do lucro ela distribui aos acionistas, mas abaixo de 100%, porque isso é saudável para uma empresa, né? É até importante que ela não distribua todo o lucro, porque senão não sobra nem dinheiro para ela reinvestir no próprio negócio. Beleza? Então fica atento aí sempre quando você for olhar o dividend yield, também olhar o payout, para que você de fato não faça aí eventualmente alguma leitura muito superficial do dividendo, achar que coisa boa, tá pagando grana aos acionistas e no final das contas não é sustentável esse dinheiro. Beleza? Tem aqui, obviamente, né, alguns indicadores de rentabilidade, de lucratividade, então, né, margens excelentes. A Taesa tem uma margem aqui de 84%, que é uma margem fantástica, margem bruta. Margem líquida, se a gente pegar o lucro dela e comparar com a receita que ela gerou, 66% de toda a receita que ela gerou
virar lucro, é muita coisa. É uma margem líquida excelente isso. Beleza? Então tem uma série de indicadores que você precisa começar a ir combinando para você entender de fato se a empresa é lucrativa, se a empresa é rentável, se a empresa tem pago dividendos ou não, se o preço que aquela ação está sendo negociada é um preço atrativo ou eventualmente está sendo negociado a um preço muito alto. Tem alguns indicadores de endividamento. Ontem a gente falou, né, bastante sobre endividamento, mas para pegar como exemplo, se a gente olha a dívida bruta da empresa dividido pelo patrimônio, é uma dívida que está basicamente em linha com o seu patrimônio, ok. Eu acho que está tudo certo. Não é o melhor dos mundos, mas está ok. Se a gente olha a dívida líquida, ou seja, a gente desconta o caixa da empresa, está menos do que 1, está em 0,86. Isso já é ótimo. Dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido abaixo de 1 já é uma dívida ok, já é uma dívida, é um bom indício de que a dívida está controlada. Uma outra forma de você conseguir medir é pela dívida líquida dividido pelo EBITDA. Eu gosto de usar esse indicador até 2,5, né? Ou seja, se eu pegar toda a dívida da empresa e comparar com o EBITDA, que é o potencial de geração de caixa que a empresa tem, isso demoraria, né? A empresa demoraria 2,32 anos, ou seja, pouco mais de 2 anos para conseguir quitar toda a sua dívida. No mercado de ações, no mercado, né, das empresas, até 2 anos e meio eu considero como muito bom. Até 3 é ok, acima de 3 já merece um ponto de atenção. Pode ser que a dívida esteja já bastante alta versus o resultado que a empresa consegue entregar. Beleza? E, pô, se a gente olhar aqui a Taesa, olha só, o crescimento de receita dessa empresa nos últimos 5 anos foi de 25%. Cara, é um crescimento muito forte. Ainda mais que a Taesa é uma empresa grande. E se a gente olhar o lucro, cresceu ainda mais. Então, imagina, a empresa cresceu 25% o lucro e ela cresceu 25% a receita, e mais o lucro ela cresceu quase 28%. Quer dizer que não só ela conseguiu vender mais, como ela conseguiu se tornar ainda mais eficiente para entregar mais lucro ao acionista. Quando a gente olha aqui empresas crescendo receita e crescendo lucro numa intensidade ainda maior, é um ótimo sinal. Quer dizer que a empresa está conseguindo se tornar mais eficiente. E aí, o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, ó, descendo aqui a página, não vou passar por tudo, mas aqui ele tem um comparativo bem legal. Se a gente pegasse, então, um investimento em Taesa 5 anos atrás e comparasse com alguns dos principais índices, Ibovespa, o índice de small caps, o IFIX, que é o índice que mede fundos imobiliários, até o IVVB11, que é o índice que replica lá a Bolsa de Valores americana, a gente consegue ver que, de verdade, a Taesa só perdeu para o investimento na Bolsa de Valores americana. A Taesa, em 5 anos, entregou 188% de rentabilidade. 188%. É uma bela rentabilidade, né? E a Bolsa de Valores americana entregou 192%, praticamente em linha. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores, nesse mesmo período, entregou 50%. Então, a Taesa foi quase 4 vezes melhor do que a Bolsa de Valores nesse período de 5 anos. Rentabilidade bem forte. Se você tivesse investido na Taesa R$ 1.000 5 anos atrás, você teria 2.800. Se você tivesse comprado o índice da Bolsa de Valores no Brasil, os mesmos R$ 1.000, você teria R$ 1.500 hoje. Doido, né? Bastante diferença. E se você tivesse investido na Bolsa de Valores americana, você teria praticamente o mesmo retorno aí da Taesa, R$ 2.920. Uma coisa bacana para você olhar, quando você estiver analisando, e se você gosta de dividendos, assim como eu, é olhar ao longo do tempo como que foi a distribuição dos proventos, como que foi esse dividend yield. Por quê? Você vai encontrar por aí, às vezes, empresas que naquele ano pagaram dividendos maravilhosos. E aí é muito comum os pequenos investidores que estão começando aí nesse mundo olhar aquele dividendo do último ano e falar: nossa, essa empresa é maravilhosa, vai pagar um monte de dividendo. E aí ele compra e aí depois a empresa fica sem pagar de dividendo. Ele fala: pô, como assim? A empresa agora está me enganando, ela não pagou mais. Existem empresas muito cíclicas. Empresas cíclicas, em dado momento elas estão vendendo muito bem, em dado momento elas estão fazendo muito dinheiro, e em dado momento nem tanto. Quando elas estão vendendo muito, fazendo grana, elas têm mais grana para distribuir em forma de dividendos. Quando elas estão numa fase mais difícil, uma fase ruim, ela não vai distribuir tanto. Então é bacana você entender ao longo dos anos se essa empresa que você está analisando é uma empresa boa pagadora de dividendos, é uma empresa que mantém ali algum padrão de distribuição. Obviamente que ela não vai conseguir distribuir exatamente o mesmo valor, mas, pô, se estiver pagando um dividend yield de forma ali consistente, né, pelo menos equilibrada e até crescente, é um ótimo sinal.
se você está buscando renda passiva, claro. Então, olha só, a Taesa é uma empresa que, pô, chegou a pagar um dividend yield de 15%. 15% é um dividend yield excelente. Mas, em dado momento, lá em 2012, ela pagou só 2%. Então, olha como varia, né? E a minha dica aqui principal quando a gente fala de uma análise de uma empresa é o seguinte, não vou ficar passando por tudo isso, mas tem um gráfico aqui, dois, na verdade, muito legal, que você precisa sempre analisar. Primeiro essa empresa que você está analisando, ela está crescendo receita? Ela está crescendo lucro ou não? Porque se ela não tiver, é um problema, né? Quando a gente investe numa empresa, a gente investe porque a gente espera que ao longo do tempo ela vá crescer os seus negócios, que ela vai se desenvolver. Se ela tiver receita constante, né, aquela receita que não cresce, ou até caindo, não é um sinal bacana. E se o lucro da empresa estiver acontecendo isso, pior ainda. Se o lucro estiver constante ou até caindo ao longo do tempo, ferrou. A empresa não está conseguindo gerar riqueza, a empresa estagnou. Isso também não é um bom sinal. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui a Taesa, ao longo do tempo, você pode ver que ela esteve sim com a sua receita muito parecida, mas ela conseguiu nos últimos anos, ó, desde 2017 até agora, praticamente ano após ano, crescer a receita, que é essa barra aqui verde, mas também cresceu o lucro. Então, é uma empresa que em 2017 tinha uma receita de 1 bilhão de reais, e agora, em 2021, entregou 3 bilhões de reais. Olha só, a empresa ficou 3 vezes maior e num intervalo aí de praticamente 4 anos. E aí, quando a gente olha e encontra uma empresa que tem receita crescente, lucro crescente, você pode olhar a cotação dela, que também vai ser crescente. Sabe por quê? Porque o mercado de ações, basicamente, ao longo do tempo, ele vai buscar o lucro. Se o lucro da empresa cresce, a cotação da ação vai crescer. Vai crescer. Não tem como não crescer. Não é que, Lucas, mas ela tá desvalorizando hoje. Não, tudo bem, né? No curto prazo, o mercado de ações é volátil. As notícias no mercado de ação no curto prazo têm uma força muito grande na cotação, mas no longo do tempo, não tem como, amigo. A ação tem que crescer. Porque se o lucro da empresa cresce, ela vai distribuir mais dividendo. E aí a galera começa a comprar as ações para receber esses dividendos. Então a ação começa a se valorizar. Esse gráfico aqui é muito legal. Ó. Nessa linha mais clarinha, a gente consegue ver a cotação da empresa. A cotação cresceu, por quê? Porque o lucro da empresa cresceu. Ó. Entre 2012 e 2016, quando o lucro da empresa estava praticamente constante, a gente pode ver que a cotação, também não tiveram grandes variações, né? A cotação ali subiu, desceu, mas não teve nenhuma grande alavancagem. Agora, quando o lucro da empresa, quando o lucro da Taesa começou a crescer muito, a cotação naturalmente seguiu e cresceu junto com ele, junto com o lucro. Então, se você tiver e conseguir identificar empresas que estão crescendo o lucro, você pode ter certeza que ao longo do tempo as ações também vão se valorizar. E aí, aqui em cima, o que eu quero fazer agora com vocês aqui é adicionar algumas empresas. Vamos adicionar empresas específicas do segmento de transmissão, né? Então vamos colocar a Transmissão Paulista e vamos comparar também com a Alupar. São empresas do mesmo segmento e aí a comparação fica mais justa, né? Só para a gente dar uma olhada, ó. Essas são 3 empresas que estão em momentos diferentes, mas são as 3 maiores empresas da Bolsa de Valores desse segmento. E se a gente olhar ao longo dos últimos 5 anos, a gente pode ver que, basicamente, a Taesa foi a empresa que mais se valorizou. Ela entregou uma valorização de 200% aqui nesse período, nesse recorte que eu estou fazendo, tá? Enquanto que a Transmissão Paulista valorizou 100%, então, se você tivesse investido aí R$ 100 na Transmissão Paulista, você teria dobrado o seu capital, você estaria agora com R$ 200. Enquanto que a Alupar se valorizou 70%. Ainda assim, foram boas valorizações, né? Em 5 anos, valorizar 70% não é um investimento de você desprezar e jogar fora. Se você tivesse, então, transformado isso em dinheiro, R$ 1.000 investidos na Taesa seriam 2.800, na Transmissão Paulista, 1.888 e na Alupar, R$ 1.700. Beleza? Ó, se a gente olhar aqui a evolução da receita, que nem a gente estava comentando, né? Dá uma olhada só. A Taesa, a gente viu que cresceu receita nos últimos 5 anos. Vou até colocar o mesmo recorte de 5 anos para poder ficar mais justo. Então, a Taesa cresceu sim a receita. A Alupar cresceu ainda mais. Né? E se a gente olhar a Transmissão Paulista, ela já cresceu bem menos.
A Taesa cresceu 222% e a Alupar cresceu 240% a receita. Isso quer dizer o seguinte, a Alupar está em um momento diferente da Taesa. Ela é uma empresa menor e que está crescendo muito forte, porque ela está tentando ali conseguir o seu lugarzinho no sol. Então, de empresas nesse tipo, empresas, né, que são menores e precisam crescer, você espera que ela cresça muito mais do que uma empresa que já é gigante. Senão, fica difícil, né? De empresas pequenas, eu gosto de fazer o comparativo assim, se você tá dirigindo um jet ski, pô, é muito mais fácil você virar um jet ski do que você virar um transatlântico. O capitão do transatlântico, para conseguir virar o transatlântico para o outro lado, meu, ele demora alguns minutos, talvez até uma hora para conseguir virar totalmente aquele barco gigantesco, aquele navio enorme. Um jet ski não deveria, um jet ski você deveria virar ali o volante e conseguir virar o jet ski. Então, uma empresa pequena, eu espero que ela consiga crescer receita muito mais do que uma empresa grande. Uma empresa pequena, eu espero, e eu preciso que ela cresça mais rápido, senão tem uma coisa errada acontecendo. Beleza? E se a gente olhar a evolução do lucro, a Alupar, ela cresceu o lucro nos últimos 10 anos, eu vou colocar 5 anos aqui para a comparação ficar equivalente, tá? Mas nos últimos 5 anos ela cresceu 500% o lucro. Então, olha só a porrada de crescimento que a Alupar tem tido. A Taesa é a empresa intermediária que cresceu ali também bastante, né? Cresceu 200%, e a Transmissão Paulista é uma empresa que cresceu também, mas cresceu menos, 120% nos seus lucros. E se a gente olhar alguns dos principais indicadores aí fundamentalistas, você vai ver aqui, deixa eu me colocar na tela do lado, tá me tirando da tela para você conseguir enxergar, que os principais indicadores, a Alupar está ganhando, né? Então, se a gente olha de forma comparativa, a Alupar parece que hoje está mais atrativa como investimento do que a Taesa, do que a transmissão. É uma empresa que, quando a gente olha para os indicadores de preço, né, que é o PL, o P sobre VP, o EV sobre EBITDA, EV sobre EBIT e assim por diante, todas elas a Alupar está com um valor mais atrativo, está com um preço mais atrativo do que as concorrentes. Em compensação, quando a gente olha o dividend yield, a Taesa distribuiu nos últimos 12 meses 9,7%. 9,7% é um bom dividend yield, como a gente comentou há pouco. A Transmissão Paulista 6% e a Alupar só 4,6%. Por que, que a Alupar só distribuiu 4,6%? Cara, uma empresa que está crescendo, uma empresa que precisa ainda achar o seu lugarzinho no sol, eu espero que ela reinvista no próprio negócio, eu espero que ela construa mais linhas de transmissão, eu espero que ela construa e busque novos clientes. Eu não quero que ela me dê dividendo agora, porque se ela ficar me distribuindo todo o dinheiro dela que ela lucra em forma de dividendos, ela não vai conseguir ter dinheiro para investir e crescer. E ela não vai conseguir se tornar uma dominante do mercado. Então, uma empresa tipo uma Alupar, tudo bem, eu espero que de fato ela me entregue dividendos menores neste momento. Mas lá na frente, se realmente ela conseguir colocar o plano dela e executar bem esse plano, aí sim eu quero ser remunerado por isso. Aí eu sim quero ver um dividendo do Malupar chegando num patamar, por exemplo, de uma Taesa, pagando 9, 10% de dividend yield. Beleza? Então existem, claro, essas diferenças que você precisa entender. Até como a gente está falando sobre investimento, vamos olhar aqui a dívida, porque é um indicativo interessante. Uma empresa que está investindo, eventualmente, pode ter uma dívida maior. Ou ainda uma empresa que precisa crescer e está com uma dívida baixa, isso é melhor ainda. Porque imagina, né? Se eu não tenho dívida ou tenho uma dívida baixa, quer dizer que eu consigo investir mais e eu preciso crescer, cara, eu tenho grana para colocar no meu negócio na hora que eu precisar e na hora que eu quiser para alavancar. Se eu tenho dívida e minha dívida está muito alta, putz, aí já não fica tão bom assim o cenário. Né? Se você quiser entender mais sobre dívida, inclusive, ontem eu fiz uma live exclusivamente falando sobre endividamento de empresa, como que você identifica se uma empresa está muito endividada ou não na hora que você estiver fazendo uma análise, tá? Por isso que eu até não vou entrar muito no detalhe agora. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Aê, voltei. Então, basicamente, o que eu preciso que você tenha clareza, né? O mercado de investimentos, o mercado de ações, ele é um mercado volátil. Ele não é um mercado racional no curto prazo. Existe um grande investidor, talvez um dos pais do mundo de investimento, do mundo moderno de investimentos em bolsa de valores, chamado Benjamin Graham. Esse cara viveu na década, no século passado, ali, mais ou menos nos anos de 1930
1930, 1940 até 1980, que foi quando ele veio a falecer, mas ele basicamente criou e foi o grande precursor do investimento de valor, que é o investimento que você faz buscando comprar ótimas empresas a bons preços com um olhar de longo prazo. E ele diz no livro dele, Investidor Inteligente, que ele fala, ele transforma, né, o mercado de investimentos em um personagem. E ele fala que esse mercado é o senhor mercado. O senhor mercado, ele é um cara muito temperamental. Ele é um cara que no curto prazo ele age de forma irracional. E ao longo do tempo, não. Ao longo do tempo, ele já é uma pessoa bem mais racional. Então, nós investidores, qual que é o nosso papel? Aproveitar essa irracionalidade, esse temperamento maluco do senhor mercado e conseguir tirar proveito disso. E a forma que a gente tem para tirar proveito disso é identificar boas empresas e comprar a bons preços. Comprar a preços naquele momento em que o seu mercado está irracional, que ele está com um temperamento muito louco, e aí ele está vendendo bons ativos a preços extremamente descontados. É essa hora que a gente consegue, e é essa hora que a gente tem que entrar aportando e investindo mais. Porque se você só comprar boas empresas, mas pelo preço errado, você vai fazer você vai fazer um negócio ruim, você vai fazer um péssimo negócio. Não adianta nada você comprar, por exemplo, um baita celular bacana, você comprar, sei lá, um iPhone 25, nem sei que número que tá, mas se você comprar um iPhone 25 com uma câmera toda power top, que tira foto a milhares de cores que você nem eu conseguimos enxergar esse tanto de cores, pagando, sei lá, 30 mil reais, não faz sentido nenhum. Vale muito mais a pena você comprar esse mesmo iPhone Super Master Advanced Plus por, sei lá, 2 mil reais. É muito melhor, né? Você vai ter um baita de um produto pagando um bom preço. É exatamente isso que você precisa fazer na hora que você estiver investindo. Encontrar esses baitas produtos, essas baitas empresas, mas conseguir de fato comprar a bons preços. Beleza? Show? E aí, você está pronto agora para começar a investir? Para que de fato você consiga sair do absoluto zero e juntar os seus 1.000 reais pingando na sua conta todos os meses? Eu de verdade espero que sim. E se você ainda não está, não tem problema. Continua me acompanhando aqui no canal. Eu tenho certeza que eu vou conseguir te levar até lá. Falou? Valeu, galera. Boa noite aí, bom descanso. A gente vai encerrando a live de hoje por aqui.